Hoje eu estou mais animado do que ontem. E quando eu estou mais animado do que ontem, vem mais coisas do que ontem, amém? Estou contente, feliz. Eu sou uma pessoa que não creio nas circunstâncias, nas adversidades. Eu confio plenamente nas promessas. E alimento toda a minha esperança sempre nas promessas. Porque Deus é poderoso para fazê-las se cumprirem. Amém? Nós vamos continuar. Quem veio ontem? Quem veio ontem? Levanta a mão assim. Muito bem. Quem não veio ontem? Levanta a mão. Você quer saber o que aconteceu ontem? Pergunta para quem levantou a mão ontem. Agora, se você perguntar para quem levantou a mão que veio ontem, vai te dizer tudo o que aconteceu ontem. E isso vai te abençoar. Eu quero, queridos, Deus trabalha com propósito. Deus nada, absolutamente nada, Ele faz sem propósito. Você sabia? A Bíblia diz, se você não sabia, leia a Bíblia, e a Bíblia diz que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Quantos creem nisso? Todos nós já existíamos antes da fundação do mundo. Então, quando Deus criou os céus, a terra, e estabeleceu o seu reino nos céus, o seu reino na terra, e Ele começou então a manifestar no visível o que já existia nos planos eternos. Ele começou a manifestar cada um dentro do seu tempo, dentro da sua época, para que Deus, na verdade, pudesse cumprir o seu propósito. Porque Adão nasceu como sendo o primeiro homem na face da terra? Porque ele não existia ou ele já existia antes? Diga, ele já existia antes. Ele já existia antes em forma de espírito. Amém ou não? Então Deus o manifestou. Ele falhou. De alguma maneira prejudicou o propósito de Deus. Se ele não tivesse falhado, seria algo tremendo. Isso eu poderia falar para vocês se eu estivesse falando sobre o reino de Deus, mais especificamente. Depois Deus levanta Noé, numa geração para restaurar o propósito do reino. Depois Deus levanta José, num outro momento para restaurar o propósito do reino. Levanta Abraão. Levanta Elias, Daniel, Jesus, os apóstolos. Diga comigo assim, eu vivi em espírito com todos esses homens antes da fundação do mundo. Viveram ou não viveram? Amém ou não? Agora a minha pergunta é, por que Deus te manifestou nessa geração, nesse tempo? Porque Deus tem como propósito usar você para realizar o propósito dele de restaurar o reino e o governo dele nesta geração sobre a terra. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por causa de uma noite de amor, ou sei lá, de uma tarde, de uma manhã, onde seu pai e sua mãe tiveram uma relação e de repente, pá, você veio. Não, você não nasceu por causa de uma relação sexual. E te digo mais, você não nasceu nem sequer pela vontade do seu pai e da sua mãe. Porque a Bíblia diz que o homem não nasce pela vontade do homem. O homem nasce pela vontade de Deus. Quantos creem nisso? Então nós estamos nesse tempo, nessa geração, por causa de um propósito. E nós temos que conhecer o propósito. Eu vou te dizer uma coisa. O povo de Deus erra, por que não? Por que não? Conhece a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer o propósito de Deus. É conhecer o reino de Deus. Quando você não conhece o propósito eterno, quando você não conhece o reino, você não sabe para que veio, você não sabe o que está fazendo e você não sabe para onde está indo. Você vive, vegeta. E nós temos que ir para outro nível. Diga, ir para outro nível. Ir para uma outra dimensão. Sabe, quando eu sei a razão da minha existência,
eu sei por que estou aqui. Eu sei para que estou aqui. E sei o porquê estou aqui. É diferente. Quantos entendem isso? Amém ou não? Sabe de uma coisa? Quando você pega a Bíblia em Isaías 46:10. Alguém abra para mim rapidamente. Isaías 46:10. Eu só quero fazer um lembrete aqui para eu voltar de onde eu parei ontem, ok? Isso é uma pequena introdução para eu te conectar com o que Deus quer te conectar. Isaías 46:10. Por favor, alguém leia em voz alta. Vamos lá, profeta. Isaías 46:10. Já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu prometo, tudo o que eu planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Se você pegar esse texto numa linguagem mais fidedigna ao original, você vai perceber o seguinte: o Senhor diz assim: eis que eu falo do fim desde o princípio. Diga comigo assim: eis que eu falo do fim desde o princípio. Por que Deus fala desde o princípio sobre o fim? Porque Deus, quando começou, Ele já sabe exatamente como vai terminar. Não há surpresa, diga, não haverá surpresa. Diga, Deus já sabe como vai ser o fim. Amém ou não? Então, se Deus já sabe como vai ser o fim, nós também precisamos saber como será o fim. Como Deus, diga comigo assim, princípio. Princípio é o quê? Diga Gênesis. Fim é o quê? Apocalipse. A revelação de Apocalipse está em Gênesis. Eu te digo uma coisa, se você não entender Gênesis, você não vai entender bulufas de Apocalipse. Porque a revelação do fim está onde? No princípio. Deus fala por sombras, figuras. O que vai acontecer no tempo do fim. E você sabe como é que começa tudo? Deus criando e estabelecendo o seu reino nos céus e na terra. Depois Deus enche. E depois Deus coloca o homem. Olha para o teu irmão e diga assim: você veio depois do reino. Por isso o reino é mais importante do que você. Você está a serviço do reino. Diga, mas a prioridade de Deus é o reino. Amém ou não? Sabe de uma coisa? Às vezes nós achamos que o homem é o suprassumo de toda a criação. Não. O homem é um produto que Deus criou para servi-lo dentro do seu reino. Coloque-se no seu lugar para você saber quem você é. Amém ou não? Nós estamos para servir ao reino. Cumprir o propósito do reino. Amém ou não? Por isso o Senhor não diz: eu tenho o homem como o maior de todos. Ele diz: eu tenho o reino. Por isso ele nos manda fazer o quê? Buscar o reino. E a sua justiça quando? Em primeiro lugar. Quantos creem nisso? Então, preste bem atenção. Quando nós entendemos isso, Deus cria todas essas coisas, Ele termina de fazer tudo isso, diga, no sétimo dia. Em que dia? No sétimo. Por quê? O número 7 é um número que permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E o 7 é um número que determina um tempo de cumprimento de propósito. Diga, o 7 é um número que determina um tempo de cumprimento de propósito. Todas as vezes que Deus foi realizar uma etapa do seu propósito, o 7 aparece aí. Todas as vezes. Ele cria os céus, a terra, faz tudo no sétimo dia. Quando o povo de Deus, preste bem atenção, Deus falou para Abraão assim, disse, Abraão, olha, o teu povo vai herdar a terra. Mas por que o povo era meio rebelde assim? Mas antes de herdar a terra e governá-la, vai passar 400 anos lá no cativeiro, lá no Egito. E um detalhe importante, o povo passou mais de 400, saiu de lá com 430, não é verdade? Você precisa perguntar, mas por que Deus falou 400
e o povo saiu com 430. Deus disse que o povo ia sair com quantos anos? Depois de 400. O povo saiu depois de quanto tempo? 400. Mas por que 30 anos a mais? Sabe por quê? Olha para o teu irmão e diga assim: quando Deus fala algo, se não houver quem entenda o propósito e o tempo, o que ele disse não se cumpre no tempo determinado. Deus, na verdade, despertou Moisés. E aí então, Moisés começou a entender o propósito de Deus. E naqueles dias a coisa estava tão ruim que Deus teve que preparar Moisés lá na universidade dos inimigos. Olha para o teu irmão e diga assim: há muita gente que Deus está preparando na experiência do mundo, junto aos ímpios, para ser usadas dentro do propósito eterno de Deus. Amém ou não? Então, preste bem atenção. Quando Deus disse a Moisés: está na hora de tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra de Canaã. A terra que emana leite e mel. Diga Canaã. Canaã é a figura do reino de Deus. O reino de Deus é um lugar que emana leite e mel. Tudo produz. Diga, tudo produz. Sabe o que aconteceu? Deus disse para Moisés assim: eu quero que você celebre uma Páscoa. E você vai celebrar essa Páscoa por quantos dias? 7 dias. Quantos dias? No 14º dia, você vai sair. E eu vou contigo. Amém? Então preste atenção. 7 é um tempo, é um número que determina um tempo de cumprimento de propósito. Deus estava tirando o povo agora do cativeiro, porque eu vou falar uma coisa, deixa eu dizer algo para você. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, Deus não te criou para construir as coisas belas para os ímpios, sem poder desfrutar delas. Até aqueles dias, o povo hebreu construiu para quem? Para os ímpios. Há de chegar um momento que nós vamos construir para nós, e os ímpios vão construir as nossas construções. Acho que eu lhes dei uma má notícia. Quantos entendem o que eu falei? Agora, preste bem atenção. Quando Deus, no outro tempo, quis levar o povo hebreu a cumprir o propósito de possuir a terra, sabe o que foi que Deus fez? Chamou Josué e disse assim: Josué, pega para mim aí 7 sacerdotes. Quantos de vocês sabem que Moisés caminhava no deserto mais ou menos com 3 milhões de pessoas? Diga, 3 milhões de pessoas. E quantos de vocês sabem que havia, na verdade, uma grande companhia de sacerdotes? Mas Deus disse assim: separa para mim quantos? 7. Coloca na boca dessa turma 7 trombetas. E me faz uma coisa: para você entrar na herança, você tem que passar por dentro de Jericó. E Jericó está rigorosamente cerrada. Você, para possuir a terra, você tem que passar dentro de Jericó. Então, separa para mim 7 sacerdotes, 7 trombetas, e você vai dar 7 voltas. A cada dia você vai dar uma volta. E no último dia, no 7º dia, você vai dar 7 voltas. Na 7ª volta, você vai tocar a trombeta e você vai ver o que vai acontecer. Quantos sabem o que aconteceu? O que aconteceu? A minha pergunta é a seguinte: vocês acham que os muros caíram por causa do toque da trombeta ou porque havia chegado o tempo determinado por Deus? A trombeta é apenas uma figura. Amém ou não? Amém ou não? Sabe, qualquer outro podia tocar milhares de trombetas ali e não ia acontecer nada. Um dia desse eu estava assistindo um programa da Eliana, à tarde, no domingo,
E alguém estava tentando quebrar um copo lá. O copo não quebra de jeito nenhum. Dizem que o som pode derrubar não sei o quê. Eu vou te dizer uma coisa, nunca um som de 7 trombetas derrubaria os muros de uma cidade inteira, meu irmão. Sabe o que é que derruba os muros de uma cidade inteira? Quando você entende os tempos, quando você compreende o propósito e quando você entende que você é o agente daquela geração para fazer acontecer. Aí os muros caem. Por quê? Porque chegou o tempo. Nós temos que entender isso. Diga, nós temos que entender isso. Então, preste atenção, eu estou me esforçando muito aqui, porque eu quero te conectar com os tempos de Deus. Porque se você não souber os tempos de Deus, não vai acontecer nada na tua vida. Mas se você entender os tempos de Deus, e você entender que você faz parte desse tempo para que o propósito de Deus, essa etapa do propósito de Deus se cumpra, as coisas vão mudar definitivamente. Amém ou não? Então, preste atenção, ontem eu disse que nós estamos no 7º dia de Deus. Vamos fazer uma matemática, diga comigo assim. De Adão a Abraão. Diga, 2 dias. Um dia para com Deus? Então, 2 dias de 1000 anos cada um. Diga, de Abraão aos dias em que Jesus viveu na terra, mais 2 dias. Quantos dias se passaram? Dos dias em que Jesus viveu na terra até hoje, diga, mais 2 dias. Quantos dias já se passaram? 6 dias. Estamos no início de quê? Aí quando você chega na Bíblia, você vai descobrir uma coisa interessante. Há uma série de 7 selos, uma série de 7 trombetas e uma série de 7 anjos. E o 7º anjo toca no 7º dia a 7ª trombeta e faz um anúncio. Sabe qual é o anúncio? Os reinos do mundo. Diga, os reinos do mundo. Os reinos de onde? Vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Amém ou não? Eu quero te dizer algo. Preste bem atenção. Escute isso. Não pense você que a história terminará com o ímpio governando a herança do justo. Não cultive esse pensamento, porque esse pensamento não tem fundamento. Isso seria uma derrota total de Deus. Quantos entendem? E Deus nem sequer empata, meu irmão. Quanto mais pensar na possibilidade dele perder. Quantos entendem isso? Amém ou não? Então a história tem um outro final. Diga, a história tem outro final. Diga, o final da história são os justos governando com o Senhor para sempre. Quantos creem? Dê um forte aplauso ao rei. Então, quantos querem saber mais sobre isso? Eu tenho um livro ali, viu? Eu não sou um bom vendedor. As pessoas reclamam comigo. A Soraya fala, pô, você não faz propaganda do teu material. Eu falei, é que na verdade eu não sei. Minha esposa fica brava comigo. Quando é que você vai parar de dar as coisas? Começa a vender. Eu já fiz várias tiradas dos meus livros e dei. Nunca ganhei dinheiro com livro. Talvez vai chegar um dia. Amém ou não? Por enquanto, não. E amém, glória a Deus. Eu estou contente porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Ontem, nós começamos a falar sobre José, a figura dos ministérios que Deus envia neste 7º dia para alimentar os famintos da terra. Quem decorou? Não decoraram? Quem não decoraram? Está escrito no livro, tudo isso aqui, tá? Você vai... Então, José, a figura dos ministérios que Deus envia neste 7º dia para alimentar os famintos da terra. Ontem nós falamos algumas coisas inicialmente sobre José e começamos dizendo que Deus
deu a José quando ele tinha 17 anos. Diga, 17 anos. Quantos anos? 17 tem a ver com 7? Deus lhes deu 2 sonhos. Sonhos de governo. O primeiro sonho era que os irmãos se prostravam diante dele. E os irmãos entenderam rapidamente. Você quer dizer que você vai dominar sobre nós? Você quer dizer que você vai governar sobre nós? Disse, olha, isso não era a minha intenção, mas se Deus quer, o que posso fazer? Vou ter que obedecê-lo. Amém ou não? De repente ele tem um outro sonho, e agora ele tem um sonho em que toda uma constelação se prostra diante dele. A lua, o sol e 11 estrelas. Aí seu pai entendeu claramente. Que sonho é esse, menino? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Pai, vai fazer o quê, né? Deus fez promessa a Abraão, Isaac, também ao Senhor. E eu faço parte da geração. Amém ou não? Quantos entendem isso? Então, diga para o seu irmão assim, quem faz parte da descendência de Abraão? Diga, não deve se assustar. O seu destino é o governo. Amém ou não? Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer algo para você. Quem aqui é de Cristo? E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 29. E vou te dizer uma coisa. Jacó estabeleceu 12 tribos. Uma das tribos era uma tribo de governo. Qual era? Diga, Judá. Que é a tribo de Davi. Daí saem os reis. Diga, daí saem os reis. Olha para o teu irmão e diga assim, você só não assumirá a sua posição se você realmente quiser rejeitar. Olha para cá. Qual foi a tribo que Jesus nasceu? A tribo de Judá. Quando eu experimento o novo nascimento, naturalmente eu nasço em que tribo? Se você não entende isso, não é problema meu, é problema teu. Quantos entendem isso? Nós temos que conhecer de onde saímos. Amém ou não? Eu vou te dizer uma coisa. A tua verdadeira identidade, olha para o teu irmão e diga assim, a tua verdadeira identidade não é a biológica. Diga, é a geracional. Deixa eu dizer algo, escute. Escute isso. Pega a biografia, a ordem cronológica do nascimento de Jesus e você vai perceber que Jesus nasce de uma árvore genealógica e essa árvore genealógica não diz Jesus, filho de Maria, nem Jesus, filho de José, diz assim, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Abraão. Pega Mateus 1, versículo 1, você vai ver que começa exatamente mostrando a sua origem geracional dentro do propósito de Deus. Amém ou não? Diga para o seu irmão assim, a tua origem biológica foi só um meio para te trazer a existência, a fim de te conectar com a tua origem geracional. A origem de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e Jesus. Amém ou não? Diga comigo assim, eu só não irei para a minha posição se eu rejeitar a minha descendência. Você é descendente de rei, meu amado. E vou te falar uma coisa. Na antiga aliança, você ainda estava numa transição. E nessa transição, você, como filho de rei, você era o quê? Príncipe. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós estamos numa outra dispensação. Diga para o seu irmão assim, Jesus não é rei de príncipe, ele é rei de reis. Por isso, você não deve ser chamado de príncipe. Sabe por quê? Porque o príncipe está desesperado para que seu pai morra, para ele assumir a posição. Quantos entendem o que eu estou falando? Você sabe o que é que o filho da rainha Elizabeth, lá, o príncipe Charles, está desejoso? Orando dia e noite para que a velha morra. Porque senão ele nunca vai ser rei.
vai morrer com o status de príncipe. Diga para o seu irmão assim: aquele que me trouxe a existência, a descendência de Abraão, morreu, ressuscitou, está vivo e quer compartilhar o seu trono comigo. Aleluias! Você tem que conhecer a sua origem, meu amado. Para quê? Para desatar o teu destino dentro do propósito de Deus. Quando você sabe quem você é, quando você sabe por que está, quando você discerne o tempo, você vai se conectar com aquilo que Deus desenhou para a tua vida. Amém ou não? Amém. Sabe por quê? Porque tudo acontece pela fé. Diga, tudo acontece pela fé. Por isso você tem que crer, você tem que acreditar. E quando você crê, você acredita, você se prepara para aquilo que Deus verdadeiramente tem para a sua existência. Amém ou não? Amém. Então, preste bem atenção. José foi conectado com o propósito para o qual Deus o chamou aos 17 anos. E ele teve muitos problemas. Diga comigo assim: quando a gente descobre o nosso destino, a gente vai enfrentar muitos problemas. Diga, mas os problemas não podem nos deter. Porque nós temos um destino. Amém ou não? O teu destino tem que ser maior do que todo e qualquer obstáculo que surja na tua caminhada. Você tem que buscar, você tem que se preparar e ir para ele. E aí, você sabe que por causa dos problemas e tudo mais, Deus colocou José numa grande escola de formação, porque Deus não vai entregar nada para quem não está preparado. Deus só vai entregar para quem está o quê? Preparado. Deus tirou Davi de trás das ovelhas, assim como José. Mas por um tempo Deus passou Davi pela escola da formação, até que ele chegasse a ser o maior de todos os reis de Israel, ao ponto de ser, na verdade, considerado como uma figura do próprio Jesus Cristo. Então o Senhor preparou Davi, assim como o Senhor preparou José, e assim como Ele quer preparar cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos ser levados para o nosso destino. E ontem eu terminei falando que, ainda que você passe por todos os degraus da formação, e ontem eu falei muito sobre os degraus da formação. Quantos querem saber sobre os degraus da formação? Levanta uma bem alta assim. Mais uma vez, compra os livros e você vai ficar sabendo, ok? Então, ontem eu estava terminando a reunião e disse o seguinte, que o último degrau da formação de José foi exatamente o cárcere. E ainda que ele estivesse no cárcere, mesmo assim, ele estava governando lá no cárcere. Diga, ele estava governando lá no cárcere. E aí então, Deus envia uma conexão lá dentro do cárcere. Eu creio nas conexões. Tudo se move por uma conexão. E Deus tem as conexões certas. E quando você conhece o propósito, está detectando o tempo determinado, não importa onde você esteja, a conexão vai aonde você está. Amém ou não? Amém. Deus levou a conexão lá onde José estava. E a conexão dele não era, talvez, o que muitos de nós esperamos. Porque às vezes, sabe o que acontece? Quando você espera grandes coisas, você espera que chegue uma grande conexão. Diga, quando se espera grandes coisas, você espera uma grande conexão. E, na verdade, o copeiro não era lá essa grande conexão, mas era o contato. Amém? Para levar José do cárcere lá dentro do palácio. E a Bíblia diz que o copeiro quase se esqueceu de José. Por 2 anos ele ficou lá numa boa, tranquilo, descansando. Mas Faraó teve 2 sonhos. E quando Faraó teve 2 sonhos,
Faraó, na verdade, ficou preocupado, porque ele sabia que aqueles sonhos não eram sonhos comuns. Era algo que ia acontecer. Ele não sabia o que era, ele não sabia como, mas ele sabia que era sério aquilo. Então ele buscou entender os sonhos. E, na verdade, não achou quem pudesse ajudá-lo. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Gênesis 41, 17 a 24. Diz assim a palavra, Gênesis 41, 17 a 24. Então disse Faraó a José: em meu sonho, eu estava em pé à beira do Nilo, e subiram do rio 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Após elas subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista, e magras de carne, de tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, mas depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que houvesse consumido. A sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subia 7 espigas, cheias e boas. Após elas também 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, diga, contei-o aos magos, mas não houve quem interpretasse. Preste bem atenção, os magos na Bíblia são os videntes. Os videntes eram os nomes dados aos profetas. Faraó tinha profetas na casa dele. E quando ele teve um sonho, ele chamou os profetas. E os seus profetas não tiveram a habilidade de discernir o que era, na verdade, o sonho. Então, mandou chamar José. Diga comigo assim, mandou chamar José. Diga, mandou chamar José. Preste atenção. Escuta isso. José falou para o copeiro, olha, lembra-te de mim. Depois de 2 anos, o copeiro, ouvindo os sonhos de Faraó, diz assim, olha, dentre as minhas muitas falhas, eu quero lembrar agora que quando eu estava no caça, eu conheci uma pessoa assim, 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 aconteceu assim, assim, assim. Quem é esse homem? Traga-o imediatamente. E ele veio. E quando o Faraó lhe contou o sonho, ele disse, esse sonho é simples de entender. Na verdade, esse sonho fala de um período de tempo. E esse sonho fala também do que vai acontecer nesse período do tempo. Você terá, na verdade, 7 anos de grande abundância e 7 anos de muitas escassez. Na verdade, o que Deus está fazendo é te mostrar o que vai acontecer nos 14 próximos anos. Então, observe bem, diga comigo assim, José operou no ofício de quê? Profeta. Diga, de profeta. Por quê? Porque o profeta é aquele que discerne o tempo. Diga, o profeta é aquele que discerne o tempo. E propõe, na verdade, propostas que vão ajudar as pessoas no tempo designado. Amém ou não? Porque o profeta é aquele que vê. Deus vai levantar o nível dos profetas que nós temos hoje. Hoje nós temos profetas ainda para dentro do corpo. Deus vai levantar os profetas de mercado para as nações. Amém ou não? Os profetas que vão, na verdade, ver os desígnios de Deus para um país. Os profetas que vão ver, na verdade, os desígnios de Deus para o mundo. Diga, para o mundo. Amém? Porém, esses profetas precisam ser treinados. E eles estão sendo treinados. E José, então, se levanta como um legítimo profeta para enxergar os tempos.
e para ver o que ia acontecer, diga, naquele período. Amém ou não? Amém. Ele então discerne com clareza o que vai acontecer. Agora, José também não apenas lhe revelou o tempo e o que ia acontecer, mas, sobretudo, José lhe deu um projeto de governo. Diga, um projeto de governo. Amém? Sabe, José era um gestor. E disse para Faraó, nesses primeiros 7 anos de grande fartura, você deve buscar as pessoas mais capacitadas que você tem no seu governo. Diga, capacitadas. Observe bem, José não disse, pegue qualquer um. Pegue quem? Olha para o teu irmão e diga assim, você entendeu isso? Pegue os melhores. Os mais capacitados. E estabeleça no governo para que nesses 7 próximos anos eles possam fazer a gestão. E o projeto vai ser esse. De tudo que vocês escolherem, 80% guarde e 20% comam. Olha para o teu irmão e diga assim, você precisa gerenciar melhor a tua vida, hein? Diga, você come 80%, desperdiça os 20% e fica sem cento. Preste bem atenção. Na verdade, José não apenas discerniu o tempo, José deu um projeto de governo. Diga, projeto de governo. Eu vou te dizer algo. Quando José dá um projeto de governo, na verdade, José agora está operando como um apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é aquele que tem fundamentos para governar. Diga, que tem fundamentos para governar. Então você vai perceber que José, tipologicamente, como uma sombra, como uma figura, ele opera como um apóstolo e um profeta. Para quê? Para discernir o tempo e para trazer um projeto de governo para o mundo da sua época. Amém ou não? Amém. Olha para o teu irmão e diga assim, o projeto de governo para a terra não está com o PT e com nenhum outro partido. Diga, o projeto de governo para a terra está com os filhos maduros que Deus está levantando no corpo de Cristo. Amém ou não? É importante que nós entendamos isso. Por que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Você não pode ler a história de José e não ver o aspecto profético para esse tempo do fim. Porque Deus fala desde o princípio sobre o quê? O fim. Então essa palavra é para esse tempo do fim, ou seja, é para esse tempo do 7º dia. Diga, o 7º dia. Amém ou não? Amém. Se dentro desse 7º dia amplo, o apóstolo desse ministério teve uma visão que nesses próximos 7 anos haverá um levantamento, você está no tempo correto. Amém ou não? Amém. Você está no tempo preciso. Então você precisa fazer o que tem que ser feito para que você seja levantado. Mas eu digo, você não será levantado somente por ouvir. Você será levantado se ouvir, acreditar, crer e fazer o que tem que ser feito. Amém ou não? Amém. Porque esse é um tempo em que o Senhor vai acelerar. Diga, haverá uma aceleração do tempo. Quantos creem nisso? Amém. Diga, eu creio nisso. Amém ou não? Amém. Sabe de uma coisa? Quando José disse, olha, o projeto de governo é esse. José estava dizendo, desta forma, o Egito não passará nenhuma dificuldade após os 7 anos de fartura. E mais ainda, o Egito será a salvação do mundo daquela época. Amém ou não? Isso é interessante. Sabe por quê?
Porque quem deveria ser, na verdade, a salvação para o mundo naquela época deveria ser Canaã. Não deveria ser o Egito. Porque Canaã era o lugar onde os descendentes de Abraão e Isaac estavam vivendo. Mas o grande problema é que os descendentes de Isaac e Jacó, estavam em brigas, em intrigas. Os irmãos de José faziam o que com ele? Amava? Era apaixonado por José? O que é que eles faziam? Eles odiavam e tinham o quê? Inveja. Então eles não estavam preparados para governar. E Deus então levanta uma geração de ímpios para poder, na verdade, ser um protótipo, um modelo para uma geração que deveria ocupar a posição. Todavia, ainda que Deus estivesse levantando o Egito, não era um egípcio que estava no comando do governo. Era um descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluias! O mundo não sabe o que vem. Eu vou te dizer algo. Esse mundo que nós estamos vivendo, os grandes homens ricos dessa terra, a única forma que eles encontrarão para preservar a sua riqueza é se eles buscarem os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e de Jesus. E entregar a riqueza nas suas mãos. Dessa forma, eles continuarão. De outra forma, perderão e virão tudo para as mãos dos justos. Creia. Deus fala desde o princípio sobre o fim, sim ou não? Gênesis é o princípio? Está apontando para quê? Para o fim. Isso é o que vai acontecer nesse tempo. Amém ou não? Amém. Olha para o teu irmão e diga assim, busca qualificação. Diga, deixa a preguiça de lado. Diga, rompa as dificuldades. Busque a qualificação. Diga, porque Deus vai te levantar para te dar as melhores oportunidades. Amém ou não? Amém ou não? Busque a qualificação. Você vai se detectar, na verdade, se conectar com aquilo que Deus tem para você. Entendeu? Se qualifique naquilo. Ah, mas dá muito trabalho. Olha para o teu irmão e diga assim, ter dinheiro dá trabalho demais, irmão. Diga, mas não ter dinheiro é a pior coisa que há. É muito mais trabalhoso viver sem dinheiro, porque você precisa fazer curva toda hora, tá certo, do que você viver com o dinheiro. Porém, nós temos que nos qualificar para esta realidade. Então, José, na verdade, deu um projeto, diga, um projeto, um plano de governo para Faraó. Amém ou não? Gênesis 41, 37 a 43. Gênesis 41, 37 a 43. Diz assim, ó. Este plano foi bom. Diga, este plano foi bom. Nos versículos anteriores está ali o plano, né? Onde José disse, olha, 20% vocês comam, vende, negociam, sustenta a nação. 80% guarda. O faraó disse, esse plano é bom. Excelente. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais, acaso acharíamos um homem como este em que haja o quê? Em que haja o quê? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então
tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele. Diga comigo assim: e clamavam diante dele. Ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Diga, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Observe, queridos. Agora, José é entregue esse plano e sugere que Faraó escolha homens inteligentes. Mas Faraó disse assim: ninguém é tão sábio quanto você. Olha para o teu irmão e diga assim: ideias brilhantes valem ouro. Nada é mais caro do que ideias. Uma ideia é mais valorosa do que dinheiro. As pessoas buscam dinheiro. Você tem que aprender a buscar ideias. Amém ou não? Pare de buscar dinheiro. Busque ideias, que elas se converterão em rios de dinheiro. Uma ideia. Uma ideia, diga, uma ideia. Promoveu José para o destino dele. Amém ou não? Olha para o teu irmão e diga assim: você acha que se você sem ideia, você vai a algum lugar, meu irmão? Diga, não se ofenda comigo. Dinheiro não é importante. O importante é a ideia. Amém ou não? Sabe, esse camarada do Facebook, que foi que ele estava buscando dinheiro ou uma ideia? Do Google, ele estava buscando dinheiro ou uma ideia? O da Apple. Estava buscando dinheiro ou ideia? E tantos outros. Agora eu te pergunto: se muita gente que não tem Deus tem boas ideias, o que nós poderíamos dizer de alguém que tem o Espírito de Deus sobre si? O grande problema é que nós não buscamos ideia para mover o mundo. Nós buscamos, sabe o quê? Santidade. Diga para o seu irmão assim: santidade é bom, mas não traz ideia. Nós buscamos adoração. Diga, adoração é bom, mas não traz ideia. Você pode orar: Senhor, eu quero ser um adorador. Deus vai te habilitar a ser um adorador, amém ou não? Quantos de vocês sabem que é um dom que os crentes não buscam? Os dons espirituais eles buscam, mas o dom de adquirir riqueza, não buscam. Olha para o teu irmão, olha para o seu irmão e diga para ele assim: o dom de adquirir riquezas é o dom para governar a terra. Diga, se busca riqueza, não buscando dinheiro, mas buscando ideias. Amém ou não? Amém ou não? Porque a riqueza não está no dinheiro. A riqueza está na ideia. Amém ou não? Então, José teve uma ideia divina que salvou o mundo da sua época. E Deus vai trazer ideias, revelações divinas para os reis. E essas ideias vão se converter em instrumentos em que verdadeiramente vai promover uma transferência de riquezas. Há muitos crentes que acham, leia a Bíblia, porque Deus está acumulando as riquezas e vai transferir para o justo. Tá bom, não tem ideia, não esteja preparado, você vai ver que isso vai ser transferido para você. Você transferido nada, meu amado. Como é que Deus vai te entregar uma fortuna se você não está preparado para ela? Olha para o teu irmão e diga assim: se Deus te entrega uma fortuna, sem você estar preparado para ela, é porque Ele quer te matar.
Porque você vai se tornar avarento. Vai colocar o teu coração na fortuna. Você vai ser avarento. Vai achar que o teu Deus é o dinheiro. Agora, quando Deus te dá uma ideia, e essa ideia transfere riqueza para você, Deus está te levantando como um homem de propósito sobre a terra. É outro nível, quantos entendem? Diga, isso é outro nível. Nós precisamos estar conectados com esse tempo. E nós precisamos entender que Deus nos fala desde o princípio a respeito do fim. Diga, Deus nos fala desde o princípio a respeito do fim. Diga, do fim. É muito importante que você veja isso numa outra dimensão. E também nós podemos observar uma coisa interessante com relação a esse episódio em que José teve a revelação do que ia acontecer. Isso também pode se aplicar nos nossos dias, sabe de que forma? Por exemplo, você vê que as pessoas vêm do mundo, às vezes, para o contexto de uma instituição religiosa, e num primeiro momento, elas se sentem alegres, felizes, contentes, e até são libertas de algumas coisas, e o rosto fica formoso, mas ao passar do tempo, elas começam a ficar feias de novo. E muitas delas até voltam à prática do pecado, e algumas outras voltam para o mundo de onde vieram, e algumas outras ficam no contexto do corpo de Cristo, como verdadeiros zumbis, tristes, sem esperança. Por quê? Sabe por quê? Porque num primeiro momento, diga comigo assim, num primeiro momento, nós encontramos um nível de revelação. Sabe qual é o primeiro nível de revelação? Diga comigo assim, a salvação. Para a salvação, qual é o alimento que as pessoas precisam comer para serem salvas e se manterem ali no âmbito da salvação? Diga, leite. Quando você é uma nova criatura, você se alimenta de quê? Leite. O que é leite? Diga para o seu irmão assim, leite é cruz, meu irmão. Diga para o seu irmão assim, quando você está no mundo, diga, quando você está no mundo, Jesus te chama para ver a cruz. Por quê? Porque na cruz há sacrifício, há redenção, há remissão, há perdão e há salvação. Amém ou não? Você recebe o favor de Deus, amém ou não? Agora, depois que você está no reino, o Senhor não te chama mais para ver a cruz. Ele te chama para sentar-se com Ele no seu trono. Diga, é outro nível. Amém ou não? Amém. Sabe, olha para o teu irmão e diga assim, meu irmão, o mesmo alimento que por um tempo vai te nutrir, vai te alimentar. Num outro tempo, ele vai te matar. Quantos de vocês sabem que o leite é bom para um tempo? Sim ou não? Tem prazo de validade. Agora, já pensou? Você passou do tempo de se alimentar com leite. Agora você precisa de comida o quê? Sólida. Diga para o seu irmão assim, trigo. Diga, trigo. Não é leite. Observe bem, José estava falando de um nível de alimento, trigo. Amém ou não? Para levantar pessoas maduras, sustentá-las. Por isso você vai perceber que as vacas magras, elas comiam as gordas e elas continuavam o quê? Feias, horríveis. As espigas ruins engoliam as boas e continuavam o quê? Feias e ruins. Não havia mudança. Não havia, na verdade, uma nova esperança. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos no primeiro estágio e continuamos no primeiro estágio por todo o tempo, comendo leite, 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 leite. Diga para o seu irmão assim, no corpo de Cristo, tem que haver uma alimentação diferenciada. Diga, leite para os ímpios, para serem salvos, para os novos, para serem nutridos.
Diga, já para aqueles que estão crescendo, olha para ele e diga assim, nada de leite. Amém ou não? Amém ou não? Agora, comida sólida. Te mostrar para que você foi salvo. Diga para o seu irmão assim, você não foi salvo somente para ser salvo. Diga, você foi salvo para cumprir o propósito de restaurar o reino e o governo de Deus sobre essa terra. Amém ou não? Então você precisa conhecer o seu destino. O que Deus quer fazer através de você. E é importante que você entenda isso. Quantos entendem isso? Diga comigo assim, eu entendo isso. Por isso você vai perceber que, na verdade, aquelas vacas magras comiam e não mudavam. As espigas fracas comeram as outras e não mudaram. Agora escute. Quando José foi estabelecido no governo, diga comigo assim, José foi estabelecido no governo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No final dos primeiros 7 anos, no meio ou no princípiozinho? Quando? Quando? Fale alto, no princípio. Nós estamos no princípio do 7º dia. Quando é que Deus quer nos promover? Lá no finalzinho, quando já estiver terminando, na metade ou logo no início? Olha para o teu irmão e diga assim, não perca tempo, hein? Quantos entendem? Ah, mas Deus sabe. Eu sei que Deus sabe, mas o problema não está em Deus, o problema está em você que não sabe. Você tem que saber o que Deus sabe. Para quê? Para você se conectar com aquilo que Deus designou para a tua vida. E quando você tem que fazer isso? Diga, no princípio. Amém ou não? Amém. Eu diria que nós estamos numa madrugada, no raiar de um novo dia, no raiar do novo tempo. Que tempo é esse? O 7º dia. Amém ou não? E esse é o tempo em que nós devemos nos preparar, nos qualificar. Esse é o tempo que nós devemos realmente começar a sonhar com algo grande. Diga para o seu irmão assim, pare de sonhar com a tua salvação. Diga para ele. Diga, isso já está garantido. Diga, sonha agora com o teu destino. Amém ou não? Quantos creem nisso? Então, você vai perceber que, na verdade, José foi colocado no princípio do 7º ano, ou no princípio dos 7 primeiros anos, numa posição de governo. Gênesis 41, versículo 48. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-a na mesma cidade. Diga comigo assim, José guardou o mantimento que havia colhido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ele buscou a capital do Egito ou em cada cidade do Egito? Em cada cidade, o que foi que ele fez? Ele fez um celeiro. Diga, um celeiro. Sabe de uma coisa? Isso também fala de uma figura. Nesse tempo, Deus está levantando apóstolos, profetas, que estão mais conectados com o propósito do reino de Deus, com os tempos de Deus. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 8, versículos 5 e 6, o coração do sábio discerne o tempo, porque o tempo e o modo, porque para todo propósito, diga comigo, para todo propósito, há um tempo e um modo. Se você abrir a Bíblia lá em Eclesiastes 8, no versículo 5, o finalzinho, alguns versículos dizem juízo. A palavra não é juízo, a palavra é modo. O coração do sábio discerne o tempo e o modo. Diga, o tempo e o modo. E o coração do sábio tem a ver com o espírito da profecia. Quem é que discerne o tempo? Diga, o tempo. O tempo fala da época em que tem que ser feito, amém ou não? E o modo? A maneira de ser feito.
o que foi que José descobriu? O tempo e o modo. Ele descobriu que nos próximos 14 anos, o mundo da sua época ia passar por duas fases: abundância e escassez. Mas ele descobriu também o modo. Amém ou não? Como no tempo da escassez continuar próspero. Olha para o teu irmão e diga assim: como no tempo da escassez continuar próspero. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos no Brasil num tempo muito precioso, queridos. Eu vou te falar, a equipe que trabalhou com Lula, a despeito, não vamos falar das coisas ruins, são muitas, mas a despeito de qualquer coisa, a equipe soube fazer uma coisa: armazenar. E quando houve essa quebradeira na Europa, por todas as partes, praticamente o Brasil não sentiu quase nada. Por quê? Porque no tempo dessa quebradeira, nós estávamos com estoque. Amém ou não? E olha que a turma continua roubando, hein? Eu digo que esse país é o país mais rico que há sobre a terra. Sabe por quê? Porque não existe uma empresa, velho, que você venha roubar, por maior que ela seja, e um dia ela não quebre. O Brasil tem muita gente que rouba, e não para de roubar, e o Brasil não está indo na falência não, ele está prosperando, amém ou não? Agora imagina isso nas mãos do justo. Diga: cessa a roubalheira, aumenta o estoque, a nação muda. Quem não quererá o Senhor nesse tempo? Amém ou não? Amém. Sabe por quê? Porque as pessoas creem naquilo que elas veem. E elas precisam ver os justos na sua posição, governando a sua herança. E quando eles forem levantados para governar com justiça, ai, diga para o seu irmão assim: você acha que isso é uma utopia? Diga: José é uma sombra do que Deus fez no passado, apontando o que vai fazer nesse sétimo dia. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor. É importante que nós creiamos. Por isso, ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos em todas as cidades. Isso tem a ver com o ministério apostólico, profético, sabe, indo de cidade em cidade, não mais para pregar religião, não mais para pregar sistema religioso, mas indo para revelar os propósitos do reino de Deus, para levantar os justos, para mudar a realidade da terra. É importante que nós entendamos isso, irmãos. Deus, nesse tempo, está levantando homens no deserto. Diga para o seu irmão assim: levantando homens no deserto para manifestá-lo para as nações. Onde é que José foi preparado? Lá na cisterna, vendido como escravo, resistindo os assédios, lá na prisão. Quando o faraó poderia imaginar que uma grande e brilhante ideia sairia do cárcere? Quando ele poderia imaginar isso? Nunca. As pessoas acham que as grandes e brilhantes ideias vão vir de Harvard, das grandes universidades. As grandes e brilhantes ideias vão vir de pessoas qualificadas e treinadas no deserto. E essas pessoas vão ter ideias que vão revolucionar a terra. Amém ou não? Quantos creem nisso? Por isso, nós precisamos falar pouco de oração e orar mais.
Porque a gente pergunta para os crentes, vocês creem que é importante orar? Todo mundo crê que é importante orar. Quantos sabem que é importante orar? Todo mundo. E eu pergunto, quanto tempo você ora diariamente? Bom, vamos pular essa parte. Você sabe que é importante ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus? Ah, claro que sei. Sabe? Só passa a mão assim. Veja se é a Bíblia de alguém que lê. Pega. Pega. Eu leio uma Bíblia nova. A cada ano eu leio uma Bíblia nova. E a cada ano que eu leio uma Bíblia nova, eu risco a Bíblia em todas as páginas. Já li a Bíblia toda 2 vezes em um ano. E eu descobri uma coisa. Pouco conheço dela. E eu estou desesperado porque pouco conheço. E quero lê-la muito mais. Muito mais. Muito mais. E muito mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia... Escuta, quando você comprou esse iPad, sabe o que vinha dentro da caixa? Diga, um manual. O que era que vinha dentro da caixa? Para que serve o manual? Para você saber o quê? Utilizar. Diga para o seu irmão assim, todo produto é um manual. Quando Deus nos criou, Ele também criou um. Criou um. Por isso, Bíblia vem de uma expressão original que fala de biblioteca. Quando você quer se qualificar, você quer informação, você quer conhecimento, você vai para onde? Esse livro não é livro de crente. Esse livro é um manual de como o reino de Deus funciona. E aqueles que querem ser qualificados têm que ler o manual. Porque senão vai ficar como muita gente. Compra um celular, um iPhone, não lê manual, fica usando só como telefone. Quantos entendem o que eu estou falando? Não sabe usar as suas funções. Você tem que se conectar com o manual da vida. Diga para o seu irmão assim, jogue a Bíblia religiosa fora. Diga, tome o manual e estude o manual. Amém ou não? Amém. Quantos entenderam? Comer o manual. Eu não vou ler Bíblia, sabe? Quando eu ler a Bíblia, dá um sono, até eu durmo por cima da Bíblia. Claro, meu amigo, o capeta não quer que você conheça as instruções do reino. Ele está no governo há mais de 6.000 anos. Está louco, desesperado que nós não conheçamos o manual. Quantos entendem? Porque se nós conhecermos o manual, nós vamos dizer para ele assim, meu amigo, está na hora de você desocupar essa posição que nunca foi sua. Amém ou não? Ela tem que vir para as mãos dos justos e eu estou aqui para reivindicar o que é meu. Amém ou não? Quantos creem nisso? Então, nós temos que estudar o manual. Sabe, José conhecia o propósito, conhecia o projeto, ele estava conectado com os tempos de Deus. E o que foi que ele fez? Ele disse, eu quero que haja trigo em todas as cidades. Olha para o teu irmão e diga assim, o trigo é que muda o mundo. Amém ou não? Amém ou não? Cada igreja apostólica tem que ter trigo. Amém ou não? Amém ou não? Chega dessas mensagenzinhas que você... eu não vou não, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei. Não. Outro nível. Amém ou não? Outro nível. Deus está levantando apóstolos, profetas no outro nível. Para quê? Para te levar para outro nível. Amém ou não? Para te desafiar a outro nível, a outra dimensão. Para te conectar com o destino de Deus para ti. Diga, e esse é o tempo. Diga, esse é o tempo. Amém ou não? Deus está trazendo gente que você nunca ouviu falar. De onde veio esse sujeito? Lá de dentro do caça, mas não estava lá marombando nem fumando maconha.
traficando lá dentro. Não, estava lá buscando as revelações do propósito de Deus. Porque sabia que lá no cárcere não era o seu destino. Ali era uma realidade momentânea. O seu destino era uma posição de governo sobre a terra. Amém ou não? E ele estava se preparando para governar. Quantos entendem isso? Diga, eu entendo isso. Diga, eu compreendo isso. Por isso, preste bem atenção. Rapaz, isso para mim aqui é forte demais. Gênesis 41, versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque ia além das medidas. Versículo 56 a seguir. Havendo fome em toda a terra. Diga comigo assim: havendo fome em toda a terra. Onde estava acontecendo a fome? Era só no Egito? Era em toda a terra. Diga, em toda a terra. Abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu em todo mundo. Diga, a fome prevaleceu em todo mundo. E todas as terras vinham ao Egito. Diga, vinham ao Egito. Para comprar de quem? Comprar de quem? Olha para o teu irmão, diga, não era de Faraó. Diga, Faraó não tinha trigo. Quem tinha trigo era José. Amém ou não? Porque a fome prevaleceu em todo mundo. Assim foram os filhos de Israel. Quem vieram? Diga, os filhos de Israel. Entre os que iam comprar cereal. Pois havia fome na terra de Canaã. Onde havia fome? E José era o governador da terra. E era ele quem vendia cereal a todo o povo de onde? Da terra. Vocês estão lendo aí? 42. Vai lá, 42, 6. Agora vamos ler a última parte. O que diz a última parte do versículo 6 aí? 42, 6. Isso, pode ler, pode ler. Lê. Aqui. Vai, lê. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Preste atenção, olha aqui. Olha para cá. Preste bem atenção nisso. José ajuntou muitíssimo trigo. A fome veio sobre toda a terra. Canaã, que era a terra da promessa, onde deveria manar o quê? Leite e mel, tinha se tornado o quê? Estéril. Por causa das brigas, das intrigas, do ódio, da inveja. Toda a terra. Mas todos eles estavam descendo ao Egito para comprar trigo com quem? Com José. E vieram também os irmãos de José. Quantos eram? 11. E o que foi que eles fizeram? Se prostraram diante de... Qual foi o primeiro sonho de José? Qual foi o primeiro sonho de José? Que os feixes... Preste atenção, José tinha 17 anos quando ele sonhou. Agora José tinha 30 anos. E os irmãos dele estavam fazendo o quê? Diga para o seu irmão assim. 13 anos depois. Diga, quando Deus te dá a revelação do propósito, Deus te dá um tempo para você se preparar. E quando chega o término do teu preparo, Ele te coloca na posição e você vai ver o cumprimento da promessa. Quantos entendem isso? Sabe qual é o mal? É que nós recebemos uma palavra e queremos que no outro dia aconteça. E quando não acontece no outro dia, nós abortamos a promessa. E a promessa não se cumpre. Você não pode abortar a promessa. Você tem que se preparar para a promessa. Você tem que crer
que vai chegar uma hora que a promessa vai acontecer. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quando seus irmãos e seu pai e sua mãe dependeram de José, José se lembrou dos sonhos, porque até ele havia se esquecido. Falou, santo Deus. Não é que aconteceu o que Deus tinha falado? Eu me preparei e aconteceu. Diga para o seu irmão assim, Deus não é homem para mentir, meu amado. Diga, o problema é que você é homem para desistir. Nós temos que crer que como Deus não é homem para mentir, e se nós formos homens para não recuar, nós vamos ver a promessa se cumprir. Não importa se não vai ser nesse mês, no outro ano, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir desde o momento que eu esteja qualificado. A coisa se cumpre. Amém? Diga para o seu irmão assim, nós estamos no princípio do 7º dia. Então, preste bem atenção, isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. O 7º dia é um tempo de muita fome pelas verdades do reino de Deus. Esse é um tempo, na verdade, em que os descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, Jesus, estão hoje dentro dos sistemas religiosos, sabe, ouvindo palavras para alentar-lhes a alma, para embalar as suas emoções, os seus sentimentos, mas não estão ouvindo, na verdade, a revelação do propósito do reino eterno de Deus. E por causa disso, essas pessoas estão desanimadas, desencorajadas, e muitas delas sequer já não creem mais nas coisas. E quando chega qualquer um fazendo qualquer coisa, leva todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão desanimadas. Esse é um tempo que há fome na terra. Esse é um tempo que há fome na terra. O mundo, irmãos, já descobriu que a vida não é um entretenimento. Sabe, o mundo já descobriu que o dinheiro não é suficiente para lhes trazer a realização da vida. Eu vou te dizer algo. As pessoas correm atrás da grana. Quando encontram a grana, depois elas descobrem que elas não encontraram o sentido da vida. Sabe aonde está o sentido da vida? Diga para o seu irmão assim, o sentido da vida está quando você descobrir para que nasceu. Não pense você que o sentido da vida está, quando eu sou salvo, encontrei o sentido da vida. Não. Quando você é salvo, você encontrou a salvação, e essa salvação quer te amadurecer para te conectar com o sentido pelo qual Deus te criou para realizar através de ti sobre a terra o propósito dele. Amém, amado? A realização está no propósito. Amém ou não? É claro que as alegrias vêm quando ocorrem as consequências da realização do propósito. Mas você se realiza quando você está trabalhando por um propósito. E você está naquilo. Amém ou não? Amém ou não? Então, nós temos que entender isso. O mundo está faminto. Sabe? Canaã está descendo para buscar pão que está nas mãos de José. Eu quero te dizer algo. Esse é um tempo especial. Diga comigo assim, esse é um tempo especial. Diga, neste 7º dia, Deus vai levantar homens com trigo para alimentar as nações da terra. Levante a sua mão direita e diga, Senhor, eu quero comer trigo. Diga, eu quero produzir trigo. Eu quero ter trigo. Amém ou não? Amém ou não?
É muito importante que você entenda isso. Eu vou te dizer algo, preste bem atenção. José, quando ele reuniu, na verdade, muito trigo, e as pessoas começaram a vir comprar, de todas as partes. Deus ampliou, diga comigo assim, Deus ampliou a visão da gestão de José. José teve inicialmente uma visão de gestor. Qual foi a visão? Guardar quanto? 80%. E comer o quê? 20%. Guardar 80% e comer 20%. Então, preste bem atenção. Essa era a visão. Agora, ele tem todo o trigo nas suas mãos. Diga comigo assim, em toda a terra, só José tinha trigo. Vocês entendem isso? Diga comigo assim, em toda a terra, só José tinha trigo. Isso significa que na terra, Deus vai levantar apóstolos, profetas, gerando uma igreja apostólica em cada lugar. E somente nesses lugares as pessoas vão achar o quê? Trigo. Amém ou não? Quando alguém quiser entretenimento, vai lá no sistema, lá você encontra. Não, mas vem cá, você quer coisa séria mesmo? Ouvir coisas que vão desatar a tua vida? Vão te conectar com os propósitos sérios de Deus? Vem aqui que temos um lugar que tem alimento para você. Amém ou não? Obrigado. Quantos entendem isso? Diga assim, eu entendo isso. Então, só José tinha trigo. E agora, José, com a posse do trigo, ele teve uma visão administrativa ampliada. A Bíblia diz que José, diga comigo assim, recolheu o dinheiro de toda a terra. Para onde veio o dinheiro de toda a terra? Para onde veio o dinheiro de toda a terra? As pessoas agora não tinham mais dinheiro, mas tinham fome. José disse, vem cá. Todos os bens, animais, tragam que eu lhes dou o quê? Trigo. José passou a ter todos os bens da terra. Diga, todos os bens da terra. Não temos mais dinheiro, não temos mais animais. José disse, vocês ainda têm a terra. Me entregue a terra. Todos entregaram a terra. Não temos mais terra. Vocês ainda têm a vida. Me entregue suas vidas. Agora José tinha nas suas mãos o domínio do dinheiro. Diga, dinheiro. Bens. Terra. E as vidas. José poderia se sentir o tchan da história da humanidade, sim ou não? Aí José disse, agora eu vou ensinar vocês como se deve viver. No reino de Deus se vive assim. Eu vou dar semente para todos vocês. Como vocês me pertencem, vocês vão me obedecer. Vou dar semente para todos vocês. Vocês vão plantar na minha terra. A produção da minha terra, eu vou lhes dar 80%. 80% da produção da minha terra, vocês usam. Vocês vão usar parte para se alimentar a descendência de vocês, parte para fazer negócios. Olha para o seu irmão e diga assim, no reino de Deus não se movimenta a religiosidade. Diga, no reino de Deus se movimenta produtividade. Amém ou não? Amém. E 20% vocês vão trazer para o Egito. Amém ou não? Tudo que vocês precisarem, nós vamos dar. Ou seja, José se tornou a figura de um homem que praticamente se tornou dono do mundo.
Mas observe que ele não se tornou dono do mundo para a sua vaidade, para a sua soberba. Ele precisou tomar posse de tudo para ensinar como todos podem ter de igual forma. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Porque todos podiam ter. Todos podiam produzir. Todos tinham sementes. Todos tinham terra. Todos tinham recursos. Todos. Diga, no reino de Deus é assim, meu irmão. Então preste atenção. Deus fala do fim, do princípio, sobre o fim. Quantos de vocês creem que no reino de Deus todos serão prósperos? Amém. Quantos creem? Amém. Diga, eu creio que no reino de Deus todos serão prósperos. Diga, porque se acaba o misticismo e todos vão produzir. Amém, amado? Ah, eu creio que Deus vai me dar. Para com isso. Para com isso. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar ideias. E você vai ser produtivo. E Deus vai abençoar a tua vida. Amém ou não? Quantos creem? Quantos creem? Diga assim, eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. Eu quero terminar te dizendo, na verdade, o que foi que Deus fez com José. Esse texto aqui, olha para o teu irmão e diga assim, você não está pronto para ele. Diga para ele assim, você não está pronto para ele. Abra sua Bíblia em Gênesis 45. Gênesis 45, já acharam aí? Quem já achou, diga amém. Amém. A partir do versículo 5. Mas agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão quem? Deus, que me tem posto, por quê? Diga, por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quem mandava? Faraó ou José? Quem era sobre quem? Faraó ou José? Diga comigo assim. Faraó continuou sendo quem era. Por causa de José. Os irmãos de José foram falar com ele. Olha, nos perdoe. Não, fiquem tranquilos. Vocês não fizeram nada comigo, não. Eu vim adiante de vocês para preservar, guardar, conservar o propósito de Deus. Deus me enviou adiante de vocês para manter a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque essa descendência vai possuir a herança, vai governar a herança e vai mudar a história da terra. Quantos creem nisso? Quantos aqui são descendentes de Abraão? Olha para o teu irmão e diga assim, você acha que Deus só te quer para ter o teu nome no livro de chamada lá? Ah, eu estou satisfeito por meu nome estar escrito no livro da vida. Amém, glória a Deus. Mais do que isso, Deus quer estar satisfeito com você. Se você entender o propósito, se você compreender o tempo
E se você disser para ele, eu sou a pessoa certa, no tempo certo, para começar a levantar uma nova realidade sobre essa terra. Amém ou não? Amém. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém, amém, amados? Amém. Diga comigo, eu estou me conectando, com o meu destino, dentro do reino de Deus. Amém ou não? Amém. Deus te chamou. Na geração de José, Deus levantou José. Na nossa geração, Deus está levantando a nós. Por quê? Porque Deus vai mudar a realidade da terra. E Deus vai mudar a realidade da terra a partir da descendência de Abraão. E nessa geração nós somos estes descendentes. Diga comigo assim. Nós estamos no princípio do sétimo dia. Diga, e nesse sétimo dia, Deus vai revolucionar a terra. Deus vai revolucionar a terra com as pessoas conectadas com o seu propósito. Amém? Portanto, preste bem atenção. Diga comigo assim, José, quando se tornou o gestor de todo o dinheiro da terra, de todos os bens da terra, de toda a terra, da vida das pessoas da terra, diga, com toda essa riqueza, ele foi capaz de entregar 80%. E ficar com quanto? Quantos querem ser desatados para coisas grandes? 80% não te pertence. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? 20% do que José tinha. O cara mais rico da terra hoje era pobre diante dele. Sim ou não? Perceba que 80% é para cumprir propósito. 20% supre bem as tuas necessidades. Diga, ainda vai sobrar muito. Diga, ainda vai sobrar muito. Agora escuta, isso não pode ser discurso. Isso tem que ser o quê? Verdade. Então, vamos fazer um ato profético? Você vai trazer a melhor oferta da tua realidade presente hoje. Eu não sei qual é a tua melhor oferta. E nem estou preocupado em saber. Mas você não vai sair daqui hoje sem dar a tua melhor oferta. E com isso você não vai estar me dizendo. Você vai estar dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor confiar em mim, eu serei fiel a Ti. Amém ou não? Porque é Deus quem nos eleva. Mas Deus precisa de homens fiéis. Observe que José nunca falou em dinheiro. Nunca. Mas o dinheiro veio para ele. E José teve ideias. Amém ou não? Você vai fazer uma semeadura hoje nas ideias que Deus vai te dar. Ontem eu estava sentado aqui e no meu espírito eu via que Deus ia levantar reis neste ministério. Para se mover grandes recursos. Talvez você esteja aqui e diga assim, poxa, eu tenho essa aspiração, mas não tenho uma sequer ideia. A tua semente vai desatar algo na tua vida. Amém ou não? Amém ou não? Não seja tonto. Escute bem, não seja tonto.
Me desculpe falar isso contigo, mas não seja tonto. Porque aquela pobre viúva estava numa reunião com o Senhor. E ela desatou o destino dela com 2 moedas. Não é que aquelas moedas tivessem o maior valor, mas representava o melhor que ela tinha. Amém ou não? Amém ou não? Eu não quero jogar contigo, eu não estou aqui para jogar contigo. Até porque eu não combinei com o apóstolo que eu ia levar 20% ou 80%. Eu não me movo nesse nível. Eu venho para te desatar e te dar uma palavra que, se você crer, vai desatar a tua vida. Amém ou não? Se você não crer, eu continuo a minha, você continua a sua, e daqui a uns anos nós vamos descobrir quem tomou a melhor decisão. Amém ou não? Quantos entendem o que eu estou falando? Então, você quer, passa, por favor, alguém, dê um envelope para todo mundo. Para todo mundo, todo mundo. Você vai colocar o que você entende ser o melhor. E eu quero que você me traga esse envelope, eu vou orar por ele. Eu estava com minha esposa, ano passado, na Venezuela. E eu não sou um homem para andar com histórias. Mas eu vou te contar só uma historiazinha. Não sou Ananias e Safira. Você sabe que Ananias e Safira combinaram uma mentira e os dois morreram. Sim ou não? Nós estamos diante de Deus. Quantos aqui estão diante de Deus? Ano passado, nós estávamos na Venezuela. E veio um rapaz, Rameda, um árabe. E ele disse: apóstolo, meu pai me deixou uma herança, um posto de gasolina. Só que essa herança está nas mãos de agiotas. Eu tenho que dar a esses agiotas quase toda a renda do posto todo mês. Me sobra muito pouco. E nós estávamos numa cafeteria, não é isso? E eu disse assim: cadê sua carteira? Está aí? Tá. Me dê a melhor nota que você tem na sua carteira. E ele me deu 100.000 bolívares, que é a maior, R$100, a nota da Venezuela. E eu rasguei aquela nota na frente dele. Flap, 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 flap. Joguei nele e falei assim: assim o Senhor vai riscar a tua dívida. Não orei, não fiz nada, só fez isso. Essa foi a direção. Alguns meses depois, ele me mandou um correio. E me disse: apóstolo, Deus me trouxe uma conexão. E me fez a seguinte pergunta: qual é a sua necessidade hoje? E ele disse: a minha necessidade hoje está em torno de $300.000. Só que $300.000 para nós até que não é tanto. É muito, mas não é tanto. Na Venezuela, $1 vale 11. É 1 por 11. E essa pessoa disse: qual é a sua necessidade? Sim, minha necessidade hoje está em torno de $300.000. Eu vou te emprestar esse dinheiro e você vai me pagar como você puder. Ele tomou um susto. Como? Eu vou te emprestar esse dinheiro. Vamos comigo. E ele fez todo o protocolo e emprestou o dinheiro, e ele quitou toda a dívida com o agiota. Quando quitou toda a dívida com o agiota, o governo lhe deu 3 contratos. E ele no correio me disse que eram contratos milionários. Eu não sei o que significa contratos milionários. Eu só sei o que significa o que ele me colocou lá embaixo. Quero muito te ver. Ele colocou lá embaixo: eu preciso muito te ver. Eu não sei por que ele quer me ver. Não sei se ele quer que eu rasgue mais dólares diante dele. Não sei o que ele quer. E eu, sábado agora, estarei indo à Venezuela, não para vê-lo, para fazer uma escola do reino, por uma semana intensa, com vários ministros e líderes
naquele estado. E ele vai estar lá. E se ele precisar que eu rasgue mais dólar, eu vou rasgar. Porque funciona. Amém ou não? E não rasguei num culto. Não rasguei numa reunião. Foi numa cafeteria. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, não importa aonde está a tua bênção. Às vezes você vem para uma reunião achando que, pô, o apóstolo, sei lá quem, vai profetizar agora. Que nada, esquece isso. Agora, eu vou te dizer algo, olhe para cá. Eu estou orando, porque eu sei e creio. Eu sei e creio. E não me veja como presunçoso. Eu sei e creio. Sobre a minha vida vai estar uma unção para levantar reis. Porque há muitos apóstolos que buscam unção para curar, para isso, para aquilo. Eu estou buscando a unção para levantar reis. Ativar reis. Amém ou não? E eu creio que essas coisas vão acontecer. Para a glória do nome do Senhor. Querido, você pode nunca mais me ver. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se a palavra do Senhor borbulhar dentro de você, eu cumpri a minha missão. Amém ou não? Fique em pé, por favor. Rio de Deus começa a subir aqui. Rio de Deus começa a subir aqui. Rio de Deus começa a subir aqui. Rio de Deus